começamos falando exatamente da madrugada violenta em Santa Catarina. Uma quadrilha fortemente armada tomou conta das ruas do centro da cidade, fazendo assaltos simultâneos a bancos, deixando pessoas reféns. Funcionários da prefeitura que estavam lidando com a manutenção da cidade durante a madrugada foram feitos reféns, como se fossem um cordão de isolamento humano para proteger os bandidos da chegada da polícia. A polícia diz o seguinte: a ação que vocês estão assistindo agora são vídeos feitos por moradores de Criciúma que acordaram com o barulho dos tiros e das explosões em praticamente todo o centro de Criciúma. Segundo versão da polícia e desses moradores, os assaltos começaram por volta da meia-noite. Primeiro, os criminosos atacaram um batalhão da Polícia Militar para impedir qualquer tentativa de reação da polícia. Invadiram a cidade com vários carros, pelo menos 10 automóveis, fecharam ruas e avenidas importantes de acesso a agências bancárias onde eles queriam promover os ataques. Para fechar os acessos, eles colocaram fogo em veículos. Além disso, a gente reforça que fizeram pelo menos 6 funcionários da prefeitura reféns e é essa imagem que está aparecendo aí para você. Você está vendo algumas pessoas sentadas em cima da faixa de pedestre? Pois é, são os reféns, são os funcionários da prefeitura. Eles estavam trabalhando na manutenção das ruas da cidade durante a madrugada, foram abordados por esses bandidos e acabaram se tornando reféns. Essa ação durou mais de 2 horas e os criminosos fugiram, deixando explosivos e dinheiro perto de uma agência bancária. Essas imagens que parecem mais terem saído de um filme de terror deixaram também um policial e um vigilante feridos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Neste momento, a polícia faz buscas pelos criminosos na região. 4 pessoas já foram presas até agora, mas ainda não se sabe, Colombo, Elisa, se são integrantes da quadrilha. Eles tinham uma boa quantidade de dinheiro, mas é necessário, obviamente, que haja uma investigação. Nós vamos ao vivo, então, até Criciúma, saber como amanhece a cidade depois de uma madrugada tão difícil. A repórter Caroline Bortorti traz mais informações. Caroline, queria que você nos dissesse qual é a situação agora. O centro de Criciúma está interditado para trabalho da polícia, da perícia. Há perspectiva de que existam bandidos ainda soltos aí pela cidade. As pessoas estão conseguindo sair para trabalhar, para tocar o dia agora de manhã ou ainda não? Bom dia a vocês. E olha, realmente nós vivemos momentos de grande tensão e de terror nesta madrugada aqui em Criciúma, cidade do sul de Santa Catarina, como vocês pontuaram. A nossa cidade tem aí pouco mais de 220 mil habitantes. É uma cidade que está muito bem localizada entre as 2 maiores capitais aqui do sul do Brasil, Porto Alegre e também Florianópolis. E segundo a Polícia Militar, olha, uma operação dessa, considerada de altíssimo risco, é sem precedentes aqui na história do nosso município. Nesse momento, a situação é calma no centro da cidade. Uma operação especializada foi feita, está sendo montada lá no centro pela Polícia Militar. Enquanto isso, deslocam-se de Porto Alegre e também de Florianópolis aí os esquadrões especiais do BOP para auxiliar agora nesse período aí de cerco a esses envolvidos, a essa quadrilha especializada em assaltos a banco. Caroline, Elisa falando com você, muito bom dia para você. Quanto a feridos, só confirma para a gente, por favor, ao registro de algum morador que tenha se machucado, os trabalhadores da prefeitura que foram abordados durante a madrugada, que foram feitos reféns e que a gente viu a imagem deles sentados em cima da faixa de pedestres, eles se machucaram ou as informações até o momento são de que eles estão bem? Não, Elisa, todos bem, todos os reféns foram liberados, né? Assim que eles empreenderam fuga, os assaltantes empreenderam fuga, todos os reféns foram liberados. Realmente 6 funcionários
da equipe da prefeitura, da equipe de trânsito aqui do município, que aproveitava, né, o momento da madrugada, um horário propício, calmo, para fazer aí o retoque da sinalização, né, da sinalização horizontal das vias. E eles foram todos liberados logo na sequência em que os assaltantes empreenderam fuga. Temos alguns áudios no WhatsApp circulando aí de que um ou dois desses funcionários da prefeitura teriam inclusive sido usados, né, pelos assaltantes para ajudar a transportar o dinheiro da agência do Banco do Brasil para os veículos, né? Veículos de luxo aí, que inclusive foram utilizados nesse assalto. E com relação aos feridos, nós temos sim um policial militar que foi ferido, baleado no abdômen. Neste momento ele está hospitalizado, ele está passando por uma cirurgia, mas segundo informações aqui do comando da Polícia Militar, o quadro dele é estável. E nós temos também um vigilante, né, um funcionário aí de uma empresa terceirizada de segurança que também sofreu ferimentos. Inclusive, um dos vídeos mostra, inclusive, a passagem desse veículo aí de uma vigilância particular, passando ali pela área central da cidade, e houve troca de tiros com os bandidos. Caroline, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, durante a madrugada a gente viu inclusive o prefeito de Criciúma, nós vamos conversar com ele ainda hoje, pedindo que a população não saísse às ruas. Aí eu queria uma dimensão de como amanheceu Criciúma hoje em relação à população. Nós só estamos vendo essas imagens porque a própria população conseguiu gravar de vários pontos da cidade essa fuga e essa ação dos bandidos. Como está o clima agora pela manhã? Olha, eu penso que assim como eu, que moro aqui na região central da cidade, a 5 minutos de onde tudo aconteceu, a maior parte dos moradores aqui do centro nem dormiu, nem pregou os olhos nesta noite, porque a madrugada foi tensa. Esses tiros que vocês estão ouvindo, eles entraram madrugada dentro, foram quase 2 horas de uma movimentação intensa e deixou realmente toda a população aqui desse perímetro do centro da cidade em polvorosa. E naquele momento o prefeito se manifestou, então o prefeito Clésio Salvaro se manifestou pedindo que as pessoas ficassem em casa, para que evitassem aí que curiosos, né, pudessem então ir às ruas para, enfim, verificar o que estava acontecendo. Então a orientação foi para que todos ficassem em casa. Mas por volta ali de 3 horas da manhã a situação já estava aí se acalmando, né? Algumas pessoas, infelizmente, saíram às ruas ainda durante a madrugada. Nós temos vídeos circulando de pessoas, inclusive, que foram em busca de dinheiro, porque na fuga os assaltantes espalharam notas aí por muitas ruas da cidade. Então, algumas pessoas acabaram se arriscando, inclusive, para buscar esse dinheiro, né? E é importante dizer também que 4 pessoas foram detidas. A polícia ainda não sabe o envolvimento delas com a ação. Estima-se, né? Acredita-se que sejam civis, que acabaram aí buscando dinheiro, enchendo sacos, né, sacolas de dinheiro, e por isso foram detidas para averiguação. Agora, Caroline, tem expectativa? A polícia trabalha com a possibilidade de que os bandidos estejam ainda aí nas imediações? Qual é a orientação para os moradores de Criciúma agora? Pode sair para trabalhar? Pode sair para ir à escola? Enfim, para tocar a vida, apesar das regras ainda de distanciamento social? Sim, na verdade, o prefeito fez um apelo, inclusive, para que as pessoas, ao amanhecer, pudessem, né, se deslocar ao seu trabalho. É bem verdade que, como eu expliquei a vocês, nós temos aí um trabalho de contenção aí lá no centro da cidade, bem próximo à agência do Banco do Brasil. Provavelmente aquela rua deve estar interditada agora pela manhã pela Polícia Militar, mas as pessoas que vão ao trabalho, às escolas não, né, porque estamos sem aula por conta da pandemia, mas as pessoas que vão ao trabalho podem ir sim, sem problema algum. A cidade está tranquila aí desde a madrugada. A expectativa, né? A polícia acredita que esses bandidos fugiram aqui no sentido sul do estado, aqui de Santa Catarina. Ainda não se sabe por onde, mas estima-se também que eles utilizaram aí vias pouco conhecidas, evitaram aí a nossa BR-101, né, que é a principal rota de ligação entre o nosso estado. E é isso, assim, as pessoas realmente, elas agora começam a se movimentar, acordar quem conseguiu dormir, né, ter uma boa noite de sono para ir trabalhar e tentar normalizar a vida,
mas é bem verdade que lá no centro da cidade ainda há muito de tudo que aconteceu na madrugada. Nós temos lá os projéteis, nós temos lá os explosivos que foram abandonados na fuga e a polícia está isolando esses locais porque não se sabe, né, enquanto chegam aí as equipes especializadas para ver, né, realmente o quanto de perigo ainda oferecem esses artefatos explosivos. Então, esses locais já estão isolados, a Polícia Militar já está lá no centro da cidade, como expliquei, aguardando agora o batalhão de operações especiais, que é o BOP, que está se deslocando não só de Florianópolis, mas também de Porto Alegre, para se fazer aí um grande cerco aqui na região sul como um todo enfim, nas imediações, para que se busque aí encontrar esses bandidos. Caroline, eu queria um pouquinho da sua impressão e das suas informações sobre... Eu gostaria da sua impressão e das suas informações sobre a polícia, o serviço de investigação. Porque nós acompanhamos esse tipo de ação já, nós que somos jornalistas, em outras cidades do país. Em São Paulo, agora, em julho, nós acompanhamos algo semelhante em Botucatu. Desde os anos 90, isso daí é chamado de novo cangaço, a forma que esse grupo, essa quadrilha... age. Eles têm armamento pesado, normalmente, armas que as polícias dessas cidades não têm, inclusive um contingente das cidades que é um contingente muito pequeno. É sobre isso que eu queria que você me dissesse. Os policiais já fizeram uma avaliação? Quantos são os policiais? Eles não tinham condições alguma de conter uma quadrilha com esse tamanho que é essa daí, né? As informações que temos até o momento foi de que, diante do efetivo, né, e realmente, como você explicou, essas quadrilhas, elas agem de forma muito articulada, com bastante inteligência e estratégia, né? E elas provavelmente já tinham conhecimento aqui, né, do contingente policial da nossa cidade. E como o batalhão da Polícia Militar foi um dos primeiros locais a ser atingido, essa quadrilha também espalhou grupos em algumas regiões, porque os tiros não aconteceram só aqui no centro, eles aconteceram espalhados aqui no bairro Michel, onde eu estou, no bairro Comerciário, no bairro Santa Bárbara, ou seja, em todo o entorno do centro. Isso também para confundir a polícia, né, sobre o real paradeiro de onde eles estavam, né? Agora se tem a informação de que realmente o assalto aconteceu na agência do Banco do Brasil, no centro. Acreditava-se, inclusive, que eles haviam assaltado outras agências, mas não. A informação que recebemos agora há pouco da Polícia Militar é de que foi realmente uma ação localizada na agência do Banco do Brasil, bem no centro de Criciúma. E por conta desse ataque, né, ao batalhão da polícia, realmente a gente percebeu que isso limitou um pouco a ação da polícia. O fato deles também terem feito aí uma espécie de barricada, né? Eles atearam fogo na BR-101, isso provocou um grande congestionamento ali no túnel do Formigão, na BR-101 em Tubarão, né, no sentido sul. Então, a gente também não pôde receber apoio aí de forças especiais de Tubarão, né, e aí ficamos aqui só realmente com o contingente de policiais em Criciúma, em Içara, em Araranguá, que são as cidades próximas. Mas, ainda assim, o que percebemos foi que a Polícia Militar entendeu, né, o que estava acontecendo e como eles estavam fortemente armados e muito preparados para a ação, a Polícia Militar também não foi combativa, não foi, né, ao encontro desses assaltantes, para justamente evitar um conflito maior, já que eles estavam na região bem central da cidade, com muitos edifícios ao redor, uma região muito populosa. Inclusive, nós temos aí vários prédios da cidade que foram alvejados, vidraças quebradas, moradores que se colocaram no chão com as suas famílias com medo de alguma bala perdida, né? Então, realmente, a gente percebeu que, nesse primeiro momento, a Polícia Militar recuou para agora, né, enfim, fazer um trabalho aí de busca e, quem sabe, de captura.